Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Larissa Leonetti, estou aqui no TV Mulheres. Hoje, 28 de março de 2021. Comigo também está a companheira Nina e uma novidade especial, a companheira Simone também está com a gente. Boa noite. E aí, ela agora é parte do nosso time aqui no TV Mulheres, vai estar todos os programas, todos os domingos com a gente. E antes de começar o programa, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações e tornar membro no canal. Se você não contribui ainda com a Causa Operária TV, é só clicar no botão que está aqui embaixo, em Seja Membro, e você vai escolher com quanto você quer contribuir por mês, né? Outro recado importante que eu quero dar, mas no final do programa a gente fala com mais detalhes, é que o Partido da Causa Operária, os comitês de luta, simpatizantes do partido, amigos, todos nós, né, estamos convocando, chamando todo mundo que a se manifestar no dia 31 de março com a gente contra a ditadura militar, né? Esse ato foi uma iniciativa do PCO, quando Bolsonaro sugeriu que pediu, né, na justiça para que pudesse celebrar o golpe de Estado de 64. Nós já fizemos outras manifestações do passado na mesma data e nesse ano, né, nessa quarta-feira, no dia 31, nós vamos fazer o ato em diversas cidades, dezenas, todas as capitais do país, né, quase todas as capitais do país, e internacional, e países, cidades fora do Brasil também. Então, no final do programa, vou ler a lista de cidades, né, para vocês, e se você é de Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui de São Paulo, participe com a gente no dia 31 de março. Aqui na capital, em São Paulo, vai ser no dia 31, né? 31 de março, às 15 horas no MASP. Então, tá todo mundo convidado. Nas nossas redes sociais já tem cards com os locais de cada ato, de norte a sul do país. Então, não perca, não fique de fora, vem manifestar com a gente, vem panfletar, participar do ato contra a celebração do golpe de 64. Bom, hoje, né, o nosso tema é um novo avanço da direita sobre os direitos das mulheres, né, um novo projeto de lei que coloca as mulheres na cadeia ao realizar, que quer tirar totalmente, né, o direito ao aborto no país, aqueles já legalizar, os casos como estupro, má formação, etc. A direita quer arrancar isso, e a volta do Bolsa Estupro, né, que nada mais é do que um benefício financeiro, supostamente, né, para as mulheres vítimas de violência, que o Estado quer obrigar a ter o filho do estuprador. Bom, antes disso, nós vamos... nós vamos falar um pouco também do desemprego, da pandemia das mulheres, que afeta a maioria das mulheres. E, para começar a chamar a pauta, quero convidar a companheira Nina. Olá, boa noite a todos que estão assistindo aí a Causa Operária TV. Boa noite para as companheiras Larissa e Simone, que estão aqui apresentando o programa hoje. E para começar, vamos com uma notícia aí, não muito animadora para as mulheres, mas que é um fato que deve ser denunciado, que é a questão do desemprego, né? A gente tem visto, tem comentado bastante na nossa imprensa sobre a questão do desemprego que está disparando. E entre as mulheres são o setor mais afetado aí por esse desemprego, né? Segundo os dados do IBGE, o desemprego das mulheres é 37% maior que o dos homens. Foram dados divulgados aí no começo do mês de março,
que revelaram aí esses números terríveis aí da situação do trabalho no Brasil. Menos da metade da população brasileira está ocupada, tem trabalho, são 49,4% das pessoas que estão empregadas aqui no Brasil, e em 2020 foram mais de 7 milhões de trabalhadores que perderam seu emprego formal. E as maiores taxas de desemprego aí que a gente viu foi no Nordeste, né, na região mais pobre do país, e entre as mulheres. A gente até comentou aqui no TV Mulheres que o absurdo que eram as taxas, por exemplo, em Pernambuco, que em 2020, 99 e pouquinho por cento foram mulheres. Dentre todas as pessoas que perderam emprego, foi quase 100% das pessoas em Pernambuco que perderam emprego eram mulheres. Então, assim, a situação da taxa de desemprego só aumenta, só dispara, e as mulheres acabam sendo as mais prejudicadas, né? Fora a questão do salarial, né, que o salário médio dos homens, na média, era de R$ 2.724 e das mulheres R$ 2.219. Então, a gente já vê que o salário das mulheres é menor, a dificuldade de arranjar emprego é muito maior, e quando arrumamos empregos, a taxa de demissão aí das mulheres é muito grande, disparada, assim, em comparação com a dos homens. A gente viu que, durante a pandemia aí, a taxa de desemprego das mulheres, 70% das mulheres tiveram problemas com o emprego na pandemia, ou seja, a quase totalidade, na verdade, das mulheres tiveram problemas com o emprego, fora os problemas da casa, de cuidar dos filhos, de ter o seu trabalho doméstico, né, que as mulheres são colocadas aí como para realizar esse trabalho de casa, ainda tiveram muitos problemas com as questões trabalhistas, né? A gente viu aí que as mulheres têm mais dificuldade em garantir os benefícios trabalhistas, benefício relativo à saúde, bem-estar, proteção financeira, enfim, as mulheres no geral, mas principalmente as mulheres da classe trabalhadora, elas têm dificuldade de conseguir esses benefícios, mesmo sendo as mais afetadas aí durante a pandemia. Tem alguns outros dados que é interessante de colocar aqui no programa também, que é que internacionalmente, né, globalmente, a participação das mulheres na força de trabalho diminuiu de 7% a 10%, de acordo com um documento aí do Global Risk Report de 2021. Desculpa o inglês, mas tiveram esses dados que foram divulgados em janeiro desse ano. E no Brasil, esses mais de 7 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho, de acordo com essa pesquisa do IBGE. Só mais um dado que eu queria colocar também é que em 112 países, essa pesquisa aí dos 70% das mulheres que consideram que a pandemia retardou o desenvolvimento de suas carreiras, foi em 112 países, e 51% das mulheres jovens, ou seja, mais da metade dessas mulheres, acham que o desenvolvimento da sua educação foi atrasado pela crise da pandemia, né? E, sendo assim, consequentemente, teve uma crise aí para arrumarem empregos, né? Bom, queria passar para as companheiras, se quiserem comentar um pouco sobre esse assunto. Sim, eu gostaria. Outra pesquisa que saiu neste mês também, né, que está bastante relacionada ao tema que a Alina disse, foi uma pesquisa da empresa de monitoramento IBU sobre o Dia da Mulher, que revelou, né, além desse desemprego, que ficou mais forte, que se agravou durante a pandemia, uma série de impactos do isolamento social também teve, né, na vida das mulheres, né? Impactos que o isolamento social provocou na vida das mulheres, melhor dizendo. O principal deles é o aumento de jornadas, que está diretamente relacionado, né,
ao caso que a Nina acabou de apresentar, cerca de 79% das mulheres entrevistadas revelaram que as jornadas de trabalho aumentaram muito, né, tanto no ambiente do trabalho quanto no ambiente familiar entre 2020 e 2021. A sobrecarga se refere ao trabalho remunerado, cuidados e educação dos filhos, tarefas domésticas e outras demandas surgidas no período. Dessas entrevistadas, 69% afirmou também que a maior dificuldade é o aumento da quantidade de trabalho que acaba recaindo exclusivamente sobre elas. E a insônia tem sido um dos efeitos dessas jornadas exaustivas, atingindo 41% das mulheres. Também, nessa pesquisa, 9% das mulheres afirmaram que pediram demissão ou afastamento do trabalho devido a essa pressão. Eu acho que se tiver mulheres nos assistindo, ela com certeza concordaria com tudo isso, né? A pressão do emprego em uma situação de pandemia é muito difícil, além da paralisação das escolas, das creches, não tem como deixar os filhos nas escolas, nas creches, muitas delas não têm recurso, também é difícil chamar alguém para cuidar dos seus filhos na sua casa, sendo que essa pessoa também tem que sair de um lugar para o outro, enfim. Acaba que o isolamento social é isso mesmo, a mulher volta para dentro do lar e quando tem um emprego, né, a jornada fica muito mais pesada. Os dados levantados por essa pesquisa não apontam uma situação isolada ou pontual, mas é uma realidade da maior parte das mulheres do país, né? Essa situação que chegou é o resultado de uma política de completo abandono social e econômico da população no momento da crise da pandemia. Dá a impressão que a população realmente está abandonada, né? O governo da direita, Bolsonaro e os governos estaduais também, né? É uma situação de abandono geral da população em todas as esferas possíveis, né? Econômico, da saúde. A gente viu aqui em São Paulo essa semana uma farsa, né, de um lockdown e ao mesmo tempo que tem essa demagogia do lockdown pelo governador científico, né, o João Dória, científico entre aspas, né, a ironia. Ao mesmo tempo ele decreta que as escolas são um serviço essencial, sendo que é um local em que o coronavírus mais pode se espalhar, né? Desde da exigência das outras aulas, dezenas de professores se contaminaram, infelizmente faleceram, e o número de mortes aqui na cidade de São Paulo extrapolou, né? Mais de 1.000 mortes por dia. No Brasil, estavam batendo aos 4.000 mortes por dia. Enfim, é um abandono completo. O resultado desse abandono, claramente, cai nos ombros da parcela mais vulnerável da população e as mulheres está em destaque nesse grupo, né? A opressão sobre as mulheres se torna escancarada. Não é à toa que parte dessas mulheres atua no trabalho informal, com rendimentos precários, são a maioria absoluta entre os desempregados, como a Nina disse, são sobrecarregadas, seja no trabalho presencial, virtual, com a responsabilidade dos trabalhos domésticos, da criação dos filhos. Aí também, a gente viu no início do ano passado, né, um destaque, está em destaque como uma das maiores vítimas da violência doméstica, né? O governo Bolsonaro se eximiu totalmente de assegurar direitos ou promover qualquer seguridade para as mulheres. Outra coisa que é desesperadora foi o auxílio emergencial de R$ 150 aprovado agora. Com quantas pessoas dá para alimentar com R$ 150 por mês, né? E na questão da mulher, não há seguridade nenhuma, pelo contrário,
O governo Bolsonaro viola constantemente qualquer possibilidade de emancipação, tem a tendência de que as mulheres vivam como meras escravas do lar, que é o que está acontecendo, né? Totalmente destituída de direitos, de humanidade. É uma realidade que está se aproximando cada vez mais. Bom, se algo não for feito, né, rapidamente, essa é a expectativa da extrema-direita, é que toda essa opressão se aprofunde dia após dia, e a opressão da mulher se aprofunde dia após dia. Bom, passo a palavra. Eu acho que uma coisa que é importante a gente comentar, né, é que essa taxa de desemprego maior entre as mulheres não é uma coisa nova, né? A gente já vem sofrendo isso daí há bastante tempo. Todas essas coisas que a gente comentou, tanto a dificuldade da mulher de arrumar um emprego, quanto a dificuldade da mulher de se manter no emprego, quanto o salário, a questão salarial, né, que é menor do que a dos homens, quanto às próprias condições do emprego da mulher, de conseguir um emprego formal, de conseguir uma carteira assinada. A gente já vê isso há muito tempo, mas, de fato, foi agravado com a questão da pandemia, né? Com os filhos sem ter creche para deixar os filhos, com a questão da preocupação com a doença, com a questão de que, de fato, não teve e não tem um auxílio digno para a população poder se sustentar, porque, assim, R$150 é ridículo, é completamente ridículo, porque não dá para você pagar nada com R$150. R$150 hoje em dia não... Já existe até nota de R$200 aqui no Brasil, justamente de tão desvalorizado que está o real, né? E aí o governo colocou primeiramente um auxílio lá de R$600, que a gente já denunciou aqui várias vezes, que é, de fato, uma mixaria, porque enquanto eles estavam dando R$600 para a população, para poder se sustentar em meio a uma pandemia, que deveriam supostamente estar em casa, né? Porque a política era o seguinte: todo mundo tem que ficar em casa, ponto final. Aí os R$600 seria o que sustentaria essas pessoas sem trabalhar dentro de casa, sendo que não dá, na prática a gente vê, isso daí não dá para pagar, não dá para sobreviver direito com R$600, muito menos com R$150, ou seja, agora é um quarto do que o governo estava dando no começo da pandemia. E, enquanto isso, a gente vê que o Bolsonaro está aí dando trilhões para os bancos, a gente viu desde o começo da pandemia, a política era assim: não podemos deixar os bancos quebrarem, não podemos deixar os grandes empresários quebrarem não, né, que não iam quebrar, mas perder um pouco de dinheiro. Se a população morrer, que morra, vai fazer o quê? Mas não vamos deixar o banco perder dinheiro, não vamos deixar de lucrar com essa pandemia, né? Então, você vê que com essa situação se agravando, as mulheres foram perdendo os direitos aí desenfreado, de uma forma que não é nenhuma surpresa, é aquele negócio, né? Desapontadas, mas não surpresas, porque não é nenhuma surpresa de fato, mas é que é uma situação que se agrava todo dia e que as mulheres estão tendo que passar aí já há mais de um ano nessa pandemia, né? Principalmente no começo da pandemia, um emprego que é majoritariamente composto por mulheres, né? Uma categoria de trabalho é a questão da faxina, da babá, da diarista e tal. E muitas dessas as patroas nem pensaram duas vezes em mandar essas mulheres para casa, ou demitir, ou falar: fulana, vamos dar um tempo aqui durante o começo da pandemia e tal, que basicamente é demitir e não pagar nenhum salário para essas pessoas, que ficaram aí completamente desassistidas, no fim das contas, né? As grandes e maravilhosas patroas deram nenhum auxílio, nem muito menos o governo Bolsonaro, nem os governos estaduais, não teve nenhuma assistência de fato para essas mulheres. Vendo isso, né, relacionado a isso, tem a questão de que as mulheres continuam, que nem a Larissa falou, sendo colocadas diariamente aí para serem escravas do lar. Isso aí é uma realidade que a gente já vê há muito tempo, mas que
com essas condições que estão sendo dadas para as mulheres agora, está virando cada dia mais realidade a mulher que fica só dentro de casa, não tem um outro a fazer, não tem um outro trabalho, não tem nenhuma outra expectativa, no fim das contas, porque tantas portas estão sendo fechadas aí para as mulheres que elas acabam também perdendo expectativas. Então, assim, várias mulheres aí estão sendo colocadas, de fato, como escravas do lar. A gente vê que a situação é muito ruim, o sistema capitalista está completamente falido, e aí acaba aproveitando da condição biológica das mulheres de reprodução para poder explorar as mulheres, manter a mulher presa dentro de casa. E o Fica em Casa aí, que veio como política durante a pandemia, já foi colocado agora com uma força dupla para as mulheres, né? Não só fica em casa para não ser contaminada, mas também fica em casa porque sim, porque é mais fácil de controlar as mulheres dessa forma, mais fácil de colocar as mulheres aí na rédea da burguesia dentro de casa, não vão se manifestar, não vão dar trabalho para a burguesia, não vai ter nada do tipo, as mulheres vão ficar em casa e vão cuidar dos filhos. A gente viu aí que teve um aumento grande da violência doméstica dentro de casa, as mulheres sendo mais afetadas pelo desemprego, estão aí presas à cozinha e aos cuidados domésticos, né? Uma coisa que é importante também é que a maior parte, a gente vê uma grande parte das mulheres que estão aí trabalhando como enfermeiras, como auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, faxineira, psicóloga, nutricionista, pessoal que está aí na linha de frente aí do coronavírus, que as mulheres constituem aí de 60% a 70% das pessoas que estão aí trabalhando na linha de frente do coronavírus, e aí estão tendo contato direto aí com doentes, voltam para casa, têm contato com os familiares. Então, a situação da mulher, ela acaba indo na mesma situação que a classe operária está ficando, né? Está sendo colocada aí com as piores condições possíveis, e as mulheres são as mais afetadas. E é por isso que a gente fala, a Larissa até comentou um pouco do ato e tal, do dia 31, mas a gente, de fato, tem que se mobilizar, tem que colocar as mulheres na rua, tem que fazer agitação, tem que fazer de tudo, porque as mulheres, elas são as que estão perdendo, estão tendo mais direitos cortados nesse momento, né? Por isso, já reforçando aqui um chamado grande para o ato do dia 31, que é um contra-ato, na verdade, para da direita, que está querendo chamar ato para comemorar a ditadura, o governo federal chamando ato para comemorar a ditadura. É uma palhaçada, a gente sabe a quantidade de mulheres que foram torturadas nesse período. Então, a gente tem que chamar a mulherada aí, se organizar e ir para a rua no dia 31. A gente vai, no final do programa, também colocar os locais dos atos, né, que vão estar acontecendo, porque a gente tem que ir lá, tem que pedir, nesse momento agora de pandemia, né, tem que pedir por uma vacinação efetiva para todos, vacinação já, intensificar uma campanha aí pela vacinação, pedir um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, a redução da jornada de trabalho para 36 horas, sem redução salarial, o fim da discriminação salarial entre as mulheres. Então, assim, temos que ir para as ruas e colocar as nossas próprias reivindicações, né? Colocar o fora Bolsonaro, pedir as eleições gerais e anulação de todos os processos contra Lula, para poder, enfim, temos que ir para a rua e colocar todas as reivindicações para a gente conseguir garantir os nossos direitos de novo, enfim, e garantir os direitos para as mulheres. Eu queria ver se a companheira Simone não quer comentar alguma coisa sobre isso daí, estrear aí sua participação também no programa, fazer algum comentário, ler algum comentário. Oi, vocês me ouvem? Ah, beleza. Sim. Então, em relação ao assunto, as mulheres, além de tudo isso, são as que estão, além de ficar doente de Covid, estão ficando doente de... Opa, tô torta aqui.
doente de várias outras coisas, de depressão, tudo. Depois falam que as mulheres estão com frescura, mas as mulheres têm que dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, do marido, do pai, da mãe, de um monte de gente, né? Adoece e ainda não tem... É fresca. Então, gente, vou ver aqui, olha, quem está assistindo a gente aqui. O Ader Flores, sou eu, Arthur Freitas. Vou botar eu aqui. Tô aprendendo, tá, gente? Arthur Freitas, Luca Sintec, Rosália Lux, Denina Parker. Desta vez eu consigo. Eu, Maria do Carmo. Juliano Lopes, que mandou um superchat aqui. Gente, vamos fazer igual o Juliano? Que a gente tem que... Não basta assistir o programa, tem que participar. Lilian Miranda, Lino Alves. É isso aí. Então, tem esse pessoal aqui. Todo mundo já deu like. Vamos mandar superchats e vamos começar uma campanha aqui, gente. A campanha Mulheres Esperança, contribuam com o PCO. Mande superchat. Se inscrevam no canal, sejam membros, né? Para ajudar aqui a COTV a crescer mais e mais. Também chamem seus amigos para se inscrever no canal, para a gente chegar logo aos 100 mil inscritos, para a gente conseguir driblar aí os algoritmos do YouTube. Beleza? Tenham paciência comigo que eu estou começando. Valeu, Simone. Eu queria colocar eu queria só dar destaque aqui um comentário da Lilian, que ela falou, nunca peguei uma nota de 200. Eu também não. A gente só vê na internet, vê por aí que tem a nota de 200, agora para chegar na gente tá difícil. Eu já peguei, mas ela foi embora rapidinho. Peguei para pagar outra coisa. Bom, mas continuando nesse assunto, sobre a pressão, né, de toda essa situação sobre as mulheres, eu gostaria de... Estava mais para o final da pauta, mas eu acho que é melhor falar agora, né, do caso de um caso no Rio Grande do Sul, sobre esse negócio das aulas, os filhos tendo aula à distância, dentro de casa, os pais, né, tenho amigos próximos que os pais têm que geralmente assistir a aula junto com o filho, porque é difícil uma criança ficar concentrada no computador assistindo uma aula, né, online, tanto tempo. Então, assim, é um trabalho dobrado, né, a aula, tipo, sem suporte nenhum. As condições, às vezes, dos alunos, a internet não é nenhuma. Os professores também... É uma coisa interessante, né? Por exemplo, interessante não, trágico, assim, você pensa, o professor está trabalhando de casa, mas não tem internet gratuita, que deveria ter, não tem suporte nenhum, não tem um aparelho propício, né, para dar aula. Fica tudo na mão dos professores e dos pais em casa, enquanto o governo, a direita, morre quem tiver que morrer. Né? Não vamos mover uma palha, vacinação em massa, testes em massa, enfim, não vai ter nada. E aí, para completar, né, uma escola particular no Rio Grande do Sul denunciou uma mãe ao Ministério Público por mau desempenho do filho no ensino remoto. Né? O caso aconteceu em Porto Alegre e com a consultora Cristina Machado, né, no ano de 2020, ela foi culpada, tem até uma foto dela, se a produção puder colocar, ela foi culpada pelo mau desempenho do filho na escola. Em geral, é isso, né? O que aconteceu?
O Ministério Público recebeu uma denúncia de uma escola contra uma mãe por seus filhos estarem faltando nas aulas virtuais e não entregando seus deveres e trabalhos. O Ministério Público, por sua vez, não tratou de verificar, por exemplo, a qualidade do ensino à distância que essa escola particular, né, estava oferecendo e a adaptação das crianças ao método e também auxiliar os pais e os próprios alunos, né, com esse novo método de ensino. Assim, o ensino à distância é um desastre, né, uma fraude para fingir que os alunos não estariam perdendo ano letivo, quando, na verdade, efetivamente estão. Porque, como eu comecei o assunto, é uma péssima condição de trabalho para o professor, para os alunos. A gente não... muitas crianças não têm uma internet boa em casa, não tem absolutamente nada. E aí, acharam interessante, a escola particular achou interessante denunciar a mãe, chamar o conselho tutelar e etc. E é esse tipo de pressão que as mulheres estão sendo submetidas nessa pandemia, né? Além de ter o seu trabalho, o trabalho doméstico, o auxílio do ensino dos filhos à distância, ainda ocorre que a escola particular denunciou a mãe para o Ministério Público, o que é bizarro. Bom, gostaria de comentar um pouco sobre o assunto? Sim. Eu também. Pode falar primeiro, Simone. Assim, a gente faz trabalho nas periferias, né? E a gente vê que, assim, as pessoas não têm internet em casa, não tem computador, mal tem celular, às vezes, né? Com algum pacotezinho de internet que, né? E a maioria das vezes não tem. Então, como que as crianças vão estudar? EAD, né? E ainda culpar a mãe porque a criança não, por algum motivo, não está acompanhando as aulas. É um grande absurdo. EAD é a coisa mais farsesca que inventaram aí nessa pandemia. E uma das, né? Tá difícil de entender, saber qual que é a pior, né? Mas é isso. Com essa questão do EAD, a gente já viu aí, a gente já vem denunciando há um tempo, né, que as condições que são colocadas para as pessoas aqui fazerem o EAD são muito precárias. A gente vê escola aqui no Brasil que não tem nem banheiro, não tem nada, não dá para você voltar às aulas lá. Aí você coloca o EAD para essas pessoas, ninguém tem internet, ninguém tem computador, não tem condição nenhuma material de você conseguir fazer uma aula à distância. Só que, assim, na hora do vamos ver, de quem que eles colocam a culpa? Na mãe que estaria ali junto com a criança, né? Então, tipo assim, não é que não é colocada numa escola particular, não era nem na escola pública, não é que não são colocadas condições para as pessoas participarem das aulas à distância, as crianças, no caso. O problema é a mãe que não auxiliou, que tem que ser denunciada pelo mau desempenho da criança, não é toda a situação que eles colocam, né? Essa precariedade, a falta de internet, a falta de equipamento, as condições do ensino que estão sendo passadas aí pelo EAD, mas sim a mãe que agora tem que se desdobrar em ser professora também, mesmo que trabalhe em qualquer outra coisa, tem que se desdobrar aí para ser professora, porque senão corre o risco de ser aí processada por não ter auxiliado o filho no ensino à distância. É um negócio muito absurdo, isso daí deve ser completamente denunciado, amplamente denunciado, porque não tem a menor condição de dizer que a culpa é da mãe da mulher, da mãe do menino lá, por causa do ensino à distância, que é mal feito. Bom, eu queria entrar no outro assunto também, que a gente tem aqui na pauta, que é a questão da lindíssima, maravilhosa, incrível Bia Dória, a mulher do nosso lindo governador de São Paulo, que é o João Dória. Ela
Se a produção puder passar aí as fotos dela na tela, eu espero que não assuste ninguém, mas ela fez algumas declarações aí bem interessantes, né? A gente até colocou a Bia Dória como a Damares aqui do estado de São Paulo, porque ela vem atacando aí sistematicamente as pessoas em situação de rua, os moradores de rua. Agora, no último discurso que ela fez, ela começou a ofender as mulheres, dizendo que mulher tem que se dar um pouco de valor e não sei o quê. Começou a jogar um monte de declaração fascista contra os moradores de rua. Ela já se mostrou aí muitas vezes aí inimiga dos pobres, quando ela colocou que morador de rua é tudo preguiçoso, que não tem que dar comida para morador de rua, porque eles são muito preguiçosos, não vão atrás de conseguir o seu, etc. E ela vem aí mostrando várias semelhanças também com a nossa Damares, né? Que não só estão na política fascista que ela vem levando, mas também nessas declarações meio absurdas, que parecem um negócio meio de caricatura, que elas começam a jogar essas frases desse tipo, né? Morador de rua é tudo preguiçoso, porque não vai atrás de conseguir sua própria comida, e que as mulheres elas têm que se dar um respeito, etc. e tal. Ela colocou aí que ela veio fazendo isso daí. As duas, a Damares e a Bia Dória, elas comandam instituições aí voltadas para atender justamente essas pessoas, né, em situação de vulnerabilidade social. Tanto a Damares com o Ministério da Mulher, que agora é o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, e o Fundo Social de São Paulo. Mas, assim, as duas se mostram aí com mentalidade super monstruosa, fascista, burguesa, que começa a falar que os moradores a Bia Dória também falou, né? Quando ela falou que os moradores eram preguiçosos, os moradores de rua, também começou a colocar que eles existem em procurar abrigo porque eles não querem ter responsabilidades, que as marmitas não devem ser doadas aos moradores de rua porque as pessoas gostam de ficar nas ruas, e eles têm que se conscientizar e sair dessa situação, que a rua hoje é um atrativo, que a pessoa gosta de ficar na rua. É um negócio completamente fascista, você achar que você falar um negócio desse. Como assim uma pessoa gosta de ficar na rua? Queria botar ela ali para passar uma semana na rua, sem ter nenhuma assistência social, porque ela seria preguiçosa, não quer ter responsabilidade de ter um abrigo, porque é muito legal morar na rua, porque é muito fácil morar na rua, etc. Porque do jeito que são essas dondocas aí que a gente sabe da burguesia, ela não aguentava um dia sem ter os empregados dela para servir. E aí fica colocando falando essas coisas absurdas aí contra os moradores de rua, contra as pessoas que estão mais vulneráveis aí na sociedade. Falar que a rua hoje é um atrativo e que as pessoas gostam de ficar na rua é uma declaração completamente fascista. Bom, passa a bola aí para as companheiras. E não esquecer que em 2020, no ano passado, ela fez isso de novo, né? Quer dizer, hoje ela fez de novo, porque no ano passado, Bia Dória afirmou que era errado dar comida a moradores de rua, falou que era um atrativo, né? Ela com uma conversa, deve ter um vídeo com uma socialite chamada Val Marchiori, falou que acha errado dar comida ou roupas para moradores de rua, que para ela, abre aspas, a pessoa tem que se conscientizar de que ela tem que sair da rua. E muitos não querem assumir responsabilidades, né? É interessante porque é muito fácil falar isso em alguém que está na posição que ela está, né? É totalmente um comentário fascista, uma pessoa que não vive a realidade da população brasileira. Bom, eu queria também... não sei, Simone, tem algo para falar? Tem mais boa noite antes da gente mudar totalmente de assunto? Oi, gente. Estou de volta aqui. Vamos ver. Temos aqui mais boa noites. A Lilian contando que hoje morreu uma professora de Marília e o pai dela que era professor.
Tem boa noite do Alisson, não sei se é assim que fala, do Tovarish Carneiro, a Maria Ângela Biducci apareceu. E eu não estou vendo gente se inscrevendo para ser membro, gente. Vamos lá, pelo menos um membrozinho no meu primeiro dia. É isso. Vamos lá, companheiro, mandar superchat para Simone ficar feliz. Um membrozinho, né, gente? Pelo menos um membro, né? Concordo, Simone. Eu acho que todo mundo aí que não é membro do canal devia virar membro do canal agora, para te homenagear. Isso mesmo, gente. Vamos lá. Eu queria só comentar um negócio sobre o negócio da Bia Dória ainda, que lembrar o casal perfeito que é, né? A Bia Dória e o João Dória, que quando ela fala que morador de rua é preguiçoso, tem que se conscientizar para sair da rua, não sei o quê. Ela é casada com o mesmo cara lá que queria jogar água gelada, jogou jato de água gelada de madrugada nos moradores de rua, coloca bloco de cimento embaixo de viaduto para impedir as pessoas de dormirem lá. Ela leva bem a sério a política tucana aí do marido dela também. São grandes inimigos aí dos moradores de rua, da população pobre no geral. Ela vem com essas declarações aí já há um tempo, né? Ela veio, quando foram falar com ela sobre o machismo, etc., ela veio falar que vê maldade nas mulheres, que a mulher tem que se dar valor, que quer que os homens... que as mulheres ficam querendo que os homens nos respeitem, mas a gente também tem que respeitar, e não dá para ser muito agressiva, não dá para sair falando besteira. Se a gente quer ter igualdade, temos que nos portar à altura. É uns papos tão de dondoca, assim, que não dá nem para comentar. Dá para ver claramente que é um casal perfeito aí, Bia Dória e João Dória, feitos uns para os outros e vão viver aí felizes para sempre, sendo fascistas e querendo matar todos os moradores de rua, porque é um casal aí que deveria ser exterminado da face da terra, de tanta besteira que eles ficam falando e fazendo. Tem uma outra coisa aí que a nossa Damares Paulista falou. Ela veio... Eu vi que essa semana ela foi atacar o padre Júlio Lancelotti e falando assim: tira um prato de comida do padre Júlio Lancelotti para ver como ele grita. Agora pergunta quantas pessoas ele tira da rua. As pessoas precisam voltar para a sociedade, as pessoas precisam tirar da cabeça esse assistencialismo. Que, mais uma vez, beleza, vamos colocar a Bia Dória aí, sem assistencialismo, que ela tanto está criticando, uma semana na rua, que nem teve um companheiro aqui no chat que falou, acho que foi o Alisson que falou, imagina a Bia Dória uma semana na rua, ela simplesmente morre, de fato. Ela fala isso daí justamente porque ela não tem a menor noção do que é isso daí, né? Já nasceu, já está aí em berço de ouro, já está aí casado com o João Dória, que é governador do estado, está aí para ela ser toda botocada aí na cara. Então, assim, para ela tá tranquilo, ser morador de rua é preguiçoso, não precisa de assistencialismo e é isso daí. Uma declaração atrás da outra, mais fascista que a outra. Mas, enfim. Larissa, você não quer dar início ao nosso próximo tema, nosso tema cultural de hoje? Só um comentário também, que você falou da Bia Dória e do João Dória. A gente teve, né, aquela fala da Xuxa de testar a vacina nos presos, né, já que eles vão morrer na cadeia mesmo, então que sirva para alguma coisa, segundo ela, né? E aí eu vi um meme na internet hoje que assim, bom, por que então a gente não testa na burguesia, né, nos bilionários? Eles que não servem, eles que não fazem nada da vida, na verdade escraviza a população, então que sirva para alguma coisa. Vamos testar as vacinas nos bilionários, nos milionários. A Bia Dória e o João Dória poderia ser, né? Entrar nessa fila aí, né? Por que a gente vai
condenar os presidiários que já vivem no inferno na Terra, muitas vezes sem julgamentos, preso por crimes bestas, que é consequência da sociedade capitalista, né? Bom, mas eu acho que vamos deixar o tema cultural para o final, para fechar de uma forma mais alegre. Antes eu queria comentar o nosso tema principal, né? Do projeto de lei que está avançando no Senado Federal, que é a PL 5435, de autoria do senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. É um dos piores projetos de lei em relação ao direito das mulheres. Apesar do nome Estatuto da Gestante, o intuito do projeto é aprovar o direito à vida desde a concepção, o que retrocederia no direito ao aborto nos casos já previstos em lei, em especial os casos de violência sexual, que é o principal alvo da ação fundamentalista no Congresso Nacional, né? O senador Eduardo Girão já é conhecido por ser um ferrenho opositor dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. E assim como o Estatuto do Nascituro, o projeto de lei 5435 pretende proteger embriões e fetos, né? Que é dar àquele que ainda não nasceu o mesmo status jurídico e moral de pessoas que vivem em sociedade, trabalham, estudam, e pior, daria a esses, né, mais direitos que da própria mulher, mesmo em caso de gestação indesejada. Por exemplo, resultado do crime de estupro. E também quando representasse risco de morte para a mulher grávida, ou seja, estaria proibido qualquer um desses tipos de aborto, né? É claro que esse projeto de lei, como todos, ele vem sob o manto de proteção à vida e à gestante desde a concepção, e criminaliza as mulheres que abortaram, seja por risco de vida, por estupro, por gestarem fetos anencéfalos, e pior ainda, porque o projeto de lei, resgata a famosa bolsa estupro. A crueldade é tamanha que, além de obrigar a mulher a ter um filho do homem que a estuprou, ela deverá conviver com este homem pro resto da vida, tendo a lembrança permanente do estupro, né? Se algum desses projetos forem aprovados, será um retrocesso de mais de 81 anos, pois o Código Penal de 1940 autoriza que a mulher possa decidir pela interrupção da gravidez em casos extremos, né, como esses de estupro e risco de vida à mulher. Mas a gente já até fez uma matéria para o Diário Causa Operária, você pode procurar lá, diversos projetos de lei que estão tramitando no Senado, que é toda... e aí, esses projetos de leis triplicaram em 2018, né? E no início de 2019, assim que o Bolsonaro se transformou no presidente do Brasil, presidente ilegítimo. E aí, todos esses têm... É muito fácil encontrar na internet esses projetos de leis que miram e atacam os direitos das mulheres já estabelecido. Olha isso, voltaria a 80 anos, né? É um retrocesso de 80 anos do Código Penal. Bom, se as companheiras quiserem comentar. O Bolsonaro, ele já deixou claro aí, né, nos discursos que ele deu, que se depender dele, no governo dele, o aborto nunca será legalizado, e ele está aí lutando ferrenhamente para que seja proibido em todos os casos, né? Porque essa não é a primeira e com certeza não vai ser a última medida aí do governo Bolsonaro, o último projeto de lei que vai aí de forma ofensiva, vai numa ofensiva aí contra o direito ao aborto, né? A gente já vê aqui, já saiu de tudo no governo Bolsonaro, já saiu esse negócio de você ter que criar o filho do estuprador, que é a bolsa estupro, né? Que é um negócio super fascista. A mulher já sofreu todo o trauma de ter sido estuprada, ter que manter o filho do estuprador e ainda ter que dividir a guarda da criança com a pessoa que estuprou ela.
já teve deputado aí querendo fazer a proibição de anticoncepcionais, porque até os anticoncepcionais, eles são uma forma de aborto também, porque você estaria já abortando antes de ter sido fecundado e etc. Então, você já não pode mais usar anticoncepcional. Você não pode... Sei lá, eles estão tentando proibir isso de todas as formas, estão botando agora como caso de polícia, né? Você tem que dar várias informações para os policiais para provar se você foi mesmo estuprada, se você não foi, contar para 5 pessoas da polícia, depois para mais 2 médicos, para 3 papagaios, 5 cachorros. É um negócio... Você tem que contar para todo mundo como foi que aconteceu o seu estupro, você tem que botar na imprensa. Até lá, pode já ter passado do prazo de validade, porque tem um prazo, né? Até tantos meses você pode abortar, passou tantos dias, você não pode mais, já é crime. Eles podem fazer isso aí para retardar o processo, fazer você ter o filho de qualquer forma. Tem o negócio para você ver quando você vai tentar fazer o procedimento de aborto de forma legal, nesses casos que são legalizados no Brasil. Tem dentro da PL que eles tinham aprovado também, a questão de você ver o raio-x, a ultrassonografia do seu feto, para ficar fazendo pressão emocional nas mulheres também. Tem vários tipos de ataques diferentes das mulheres. Tem os ataques físicos, que tem ataques, agressões que o pessoal vai fazer em porta de hospital, aquele movimento lá anti-aborto religioso, que fica montando barraquinha na frente do hospital, que faz aborto legal para poder assediar as vítimas, tanto verbalmente quanto fisicamente. A gente já viu de tudo aí da direita, e eles estão aí. Essa é mais uma das formas que eles encontraram para proibir o aborto definitivamente, né? Porque eles vão atacando de pouquinho em pouquinho de proibições aí, um monte de coisas que dificultam o acesso ao aborto, até chegar no plano final deles, que é proibir o aborto e colocar até que nem naquele caso de Honduras, que a gente viu que botaram lá um projeto de lei, uma emenda no projeto de lei, que era tipo assim, o aborto está proibido em todos os casos, e botaram uma emenda dizendo que, além disso, você também não pode alterar essa lei, ou seja, o aborto está proibido em todos os casos para todo sempre, porque você não pode mudar a lei, o que é um negócio absurdo, tendo em vista que até isso é uma alteração da lei, mas tudo bem. Eles colocaram essa emenda, e isso, pela ideologia do governo Bolsonaro, é isso que eles querem fazer aqui também. Querem obrigar, de qualquer forma, a mulher a ter o filho, e pior de tudo, porque, assim, se fosse isso, que é horrível, mas se fosse isso, e eles dessem condições para a mulher ser mãe, condições para maternidade, era uma coisa, mas você é obrigada a ter filho de qualquer forma, reproduzir, ficar como escrava do lar, naquela situação que a gente já colocou aqui anteriormente, você não tem a menor condição, a menor assistência para você ter esses filhos. Você só parir os filhos, ficar dentro de casa e fazer esse trabalho doméstico. Não tem creche, não tem o básico, né? Que deveria ser Deixa eu ver aqui. Um negócio coletivo. Está entrando para mim agora. Outra coisa é o seguinte, esses ataques aí, toda essa ofensiva da direita, não vai só contra os direitos das mulheres, mas vai contra os direitos da classe trabalhadora inteira, né? A massa popular. A gente tem que deixar claro aqui que não acabou o golpe de Estado, ninguém virou a página do golpe, isso aí tudo é resultado do golpe que foi dado em 2016 na Dilma, né? A Dilma, que inclusive é a única presidente mulher que a gente teve, levou o golpe de Estado, e agora os avanços aí também contra os direitos das mulheres estão muito ameaçados. Há o risco aí do país se consolidar como uma colônia imperialista, uma colônia do imperialismo, principalmente do imperialismo norte-americano, né? O Brasil vendendo todos os patrimônios, os trabalhadores perdendo todos os direitos, a sociedade sem direitos, sem organização para se defender. O golpe de Estado teve aí como um dos alvos principais, além das mulheres, aniquilar completamente a capacidade de reação dos trabalhadores,
E a gente vê aí uma paralisia muito grande nessas organizações por causa disso, né? A gente vê o funcionamento dos sindicatos paralisado, a direita, os golpistas fizeram o favor aí de atacar os partidos de esquerda, perseguir as lideranças populares, lideranças sindicais. Então, assim, a direita está numa ofensiva muito grande contra a classe trabalhadora e contra as mulheres, que são grande parte dessa classe trabalhadora. Isso aí é inegável. E é por isso que a gente tem que juntar todos os setores oprimidos, as mulheres, os negros, os LGBT, todo mundo que teve seus direitos aí basicamente liquidados, e mobilizar a população, porque essa ofensiva da direita não vai parar por aí, que nem a gente colocou, e nós temos que mobilizar contra isso, para que, tanto para assegurar os direitos que a gente já tem, mas também para garantir mais direitos, né, que estão sendo tirados aí das mulheres. Queria ver se a Simone não quer comentar um pouquinho sobre esse assunto. Quero. Em relação à questão do aborto, a gente vê, né, que a direita, ela é tão boa, que não tem criancinha nas ruas no Brasil, no mundo, né, porque quando alguém, por algum motivo, não consegue cuidar dos filhos, sempre tem o pessoal da direita aí, né, que vai lá e cuida de todas as criancinhas, né? Por isso que eles são contra o aborto e tal, porque eles amam demais as criancinhas. Era isso, gente. Bom, eu achei o número, só para curiosidade, tramitam na Câmara dos Deputados 46 projetos, projetos de lei para proibir o aborto no Brasil hoje, né? Bom, caminhando para o final, companheiros, nós já falamos muito sobre Virginia Woolf aqui, mas a gente não poderia, entramos no consenso que a gente não poderia deixar passar que hoje, dia 28/3, falecia, né, Virginia Woolf, no dia 28/3 de 41. Ela, há 80 anos atrás, uma data redondinha, ela que era filha também de escritor, do pai escritor, historiador. Ela era impressionada pelo trabalho literário e pelo trabalho de editor e também do pai, por sua vasta biblioteca particular, o que impulsionou a decisão dela de se tornar escritora, né? Essa escritora modernista é autora de obras internacionalmente conhecidas como Miss Dalloway, Orlando, Ao Farol, enfim. Nós temos um programa aqui especialmente sobre Virginia Woolf, então se você quiser assistir, né, mas para saber mais, é um programa, acho que era todo dedicado a ela, se eu não me engano. É só clicar aqui na Causa Operária TV e buscar TV Mulheres Virginia Woolf, mas a gente não poderia deixar passar, né, em branco, lembrar que há 80 anos atrás ela falecia. E para encerrar, que o nosso horário já está bem estourado, eu gostaria de falar sobre os atos para vocês, os atos contra a comemoração do golpe militar de 64, que vai acontecer. Até agora nós temos 32 atos confirmados em 32 cidades. Eu vou falar rapidamente, mas está no nosso Diário Causa Operária. No Rio Grande do Sul vai acontecer na Esquina Democrática, às 13 horas. Em Santa Catarina, em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Esquina Democrática. Em Florianópolis, na Catedral Metropolitana de Florianópolis, às 16 horas. Em Curitiba, Praça Santos Andrade, às 16 horas. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no MASP, às 15 horas. No Rio de Janeiro, vai ser na Cinelândia, às 13 horas da tarde. Em Volta Redonda, Praça Memorial Zumbi. Em Belo Horizonte, Praça da Estação, às 16 horas. No DF, o ponto de encontro é na Biblioteca Nacional, às 16 horas. No Mato Grosso, Cuiabá, é na Praça Alencastro, às 17 horas. Em Salvador, na Praça Piedade, às 14. Porto Seguro, Praça da Caixa d'Água, às 11 horas da manhã.
Em Maceió, Praça Centenário, às 15 horas. No Recife, Monumento Tortura Nunca Mais, às 9 horas. Na Paraíba, acho que é em João Pessoa, ou em Campinas, bom, não, João Pessoa. No Parque Solon de Lucena, às 15 horas. Vai ter também em Juazeiro do Norte, local a confirmar. Em Teresina, às 16 horas, na Avenida Frei Serafim. Em Rio Branco, no Acre, Parque da Maternidade, no Terminal Urbano, às 9 da manhã. No Amazonas, vamos ter na cidade de Itacoatiara, no Bosque das Seringueiras, às 10 da manhã. No Pará, Belém, Praça do Operário, às 10. Macapá, Praça Lugar Bonito, às 10 horas da manhã. Internacional, nós teremos em Berlim, em frente à Embaixada Brasileira. Portugal, na frente do Consulado do Brasil no Porto, às 10 horas da manhã. Em Viena, também em frente à Embaixada do Brasil. Em Helsinki, na Finlândia, também na Embaixada. Em Birmingham, vai ser em... Perdão, me perdi. West Midlands, né? Em Birmingham, do Reino Unido. Em Nova York, vai estar na Embaixada do Brasil em Nova York, às 14 horas. Barcelona, na Praça San Jaume, perdão, o horário está para confirmar ainda. E no Canadá, na rua Sherbrooke, às 10 horas da manhã. Os internacionais, companheiros, só buscar no nosso Diário Causa Operária. Pode ter muito erro de pronúncia aqui, mas já temos 32 atos marcados. Você vê em nível nacional e internacional. Participem na sua cidade, está todo mundo convidado. Venha se mobilizar, manifestar contra a direita, né? E contra o golpe militar de 64. Bom, quero falar boa noite para as companheiras. Nina, Simone. E para todo mundo que está assistindo, um abraço. Já começa resumo da semana. Quem fala boa noite, meninas? Sim, boa noite, gente. Para Nina, Simone. Boa noite, todo mundo. Nina, Simone. Boa noite, Simone. Boa noite, gente. Muito legal, viu? Gostei. E eu vou aprender melhor, tá? Obrigada, até mais. Até. Como que eu faço?